A gente está vivendo um tempo muito louco na onda. Ontem a gente estava em Jaraguá do Sul, oficializando a implantação. Foi um tempo muito top, cara. Enfim, ordenação lá do Tom como pastor. E ver o que Deus está fazendo, cara. E que, por incrível que pareça, sabe como começou? Com 4 pessoas, mano. Enfim, hoje tem uma galera lá e muita coisa tem acontecido. Isso tem rolado em várias outras cidades, São José, Itajaí, enfim, agora em Itajaí a gente também vai para a reta final da implantação para estabelecer como uma igreja local. Então Deus tem sido bom pra caramba. Só queria compartilhar isso com vocês porque a palavra diz para a gente chorar com os que choram. Aí o Eloy já chorou o choro da pobreza. E agora estou compartilhando uma alegria para nós nos alegrarmos juntos com aquilo que Deus tem feito. Amém? Vamos orar, galera. Baixa a cabeça, feche seus olhos aí. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por estarmos aqui. Louvado seja o Teu nome. E cremos de verdade que o Senhor tem algo especial e único para nos ministrar hoje. Talvez, ó Pai, para derrubar anos de fantasias na nossa mente. E talvez, ó Pai, para reacender um amor genuíno e verdadeiro por Ti. E eu peço a Ti, Senhor, que no nome de Jesus, nós saímos daqui amando mais a Ti, amando mais a Tua presença, amando mais os Teus mandamentos, amando mais a Tua vontade. Por isso, Senhor, fala conosco, nos dá discernimento, clareza da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o inferno. Vamos falar sobre o inferno, cara. E o inferno, ele gera uma série de alegorias na nossa mente. Né? Enfim, uma série de imagens, de desenhos, de cheiro. Né? Tem gente que sente o cheiro do inferno. Né? Não vou fazer essa piada logo de cara, não. E a gente tem uma série de alegorias na nossa mente a respeito do inferno que nos fazem, de certa forma, desmaterializar o inferno e, numa outra medida, desacreditar no inferno. Porque a imagem que nós temos de inferno é aquela imagem impressada da escola dominical. Né? Enfim, aquele lugar cheio de fogo, verme comendo, capetão andando lá com tridente, espetando a galera e assim por diante. E diante dessa imagem horripilante, que grande parte foi desenvolvida e foi aumentada pela igreja ao longo da história, até por um momento único da igreja, onde as pessoas acreditavam, os crentes acreditavam, que se a gente colocasse medo nas pessoas, então elas se arrependeriam de seus pecados. Então, enfim, emprestaram uma série de imagens, inclusive de Michelangelo e tanto outros, enfim, desenhistas, gente que tentava retratar o inferno. E, de fato, causando espanto. Mas veio a era do iluminismo, a era da iluminação intelectual e da racionalidade humana. E aí o homem, então, foi iluminado pelo pensar, pelo saber. E pela iluminação do pensar, pela iluminação do saber, eles olharam para aquele retrato e falavam, velho, isso aí não. Isso aí não pode ser inferno. Não. E olhando para todo esse retrato, a conclusão que muitos chegaram é que o inferno não existe. Que o inferno é uma alegoria bíblica ou é uma figura religiosa, mas ele não existe. Até porque, através dessa imagem distorcida do inferno, muitas pessoas chegam a uma conclusão simples a respeito dessa imagem, que é qual? Como um Deus de amor, que é o Deus que nós tanto pregamos, não é? Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que fala lá para a viúva, enfim, que ele vai cuidar dela, um Deus que vai lá para o órfão e cuida dele, um Deus que vai para a mulher adúltera e dá uma chance para ela, enfim, como um Deus de amor,
de tamanho amor, ao ponto de morrer por nós, poderia mandar pessoas para o inferno. Então, essa mensagem do inferno, ela parece ser contraditória ao cerne da mensagem do Evangelho, que é a mensagem do amor de Deus. Mas ela se torna contraditória por essa imagem equivocada, por essa alegoria fantasiosa acerca do inferno, e é a respeito disso que eu quero tratar com vocês. Para nós iniciarmos refletindo acerca desse assunto, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: você já pensou, já chegou à conclusão que Deus é perfeito? Quem já chegou a essa conclusão? Ótimo, melhor decisão e melhor convicção que você tem que chegar. Por quê? Porque é bem simples, é óbvio que quem cria algo é melhor do que o que foi criado. Você só pode criar algo que está dentro da tua capacidade. Por exemplo, eu queria muito instantaneamente falar inglês, mas não tem como, eu tenho que estudar muito inglês. Por quê? Porque isso não está dentro da minha capacidade. E exatamente Deus, como Criador, é óbvio que Ele está acima da sua criação. Então, Ele é muito melhor que nós. Inclusive, a Bíblia declara que Deus ele é perfeito em seus juízos, enfim, na sua santidade, na sua retidão. Deus é perfeito. E constatando isso, automaticamente também nós temos que concluir que tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Que seus juízos são perfeitos. Então é verdade sim que olhando para a Bíblia, tem muitas coisas que na minha racionalização humana eu olho e digo: Deus, você está viajando. Porque eu não faria assim. E aí Deus está lá em cima dizendo tipo assim: mano, você usa 3% dos teus neurônios. Eu te criei e você está dizendo que você tem uma ideia melhor que a minha. Tipo, qual é a tua, mano? É que nem um filho tentar dizer para o pai o que é melhor, almoçar ou não almoçar. Pô, não, né? Coloca no teu lugar, piazão. E quando nós, de alguma forma, tentamos colocar Deus na parede, dizendo que é injusto Ele mandar pessoas para o inferno, nós estamos, de certa forma, diminuindo quem é Deus. Ele é Deus e sabe o que faz. E se Ele sabe o que faz, o nosso papel não é tentar elocubrar acerca de Deus e tentar entender a sua mente. Mas é se ater à sua palavra e de tentar dissecar a palavra e compreender o que a palavra diz. E eu acho que o maior equívoco acerca do inferno começa a partir da onde? A partir de uma pergunta de 2 respostas. Você acha que Deus manda, joga, lança, chuta, expulsa as pessoas para o inferno? Ou você acha que elas vão até o inferno? Essa pergunta ela é muito importante para que você responda e chegue a uma conclusão, porque ela vai te ajudar a definir quem é Deus nessa história toda. Você acha que Deus, de maneira injusta e equivocada, força pessoas para irem para o inferno? Por exemplo, você já ouviu algum filme do tempo nazista, como, por exemplo, aquele filme lá muito bom, Menino do Pijama Listrado? Já viu esse filme? Que daí faz a seleção de pessoas, você vai para a câmara de gás, você não vai, assim por diante. Você acha que Deus é tipo assim? Chega lá nos últimos dias, palmeirense, vai cá. Corinthians, para cá. E você acha que Deus, ele tipo joga sorte com o ser humano? Tipo, eu quero que você vá porque não ficou a tua cara, mano. Sei lá, não gostei de você e vá para o inferno. Na câmara de gás eterna. Por exemplo, você acha que se você estiver andando na BR-101, sentido norte, e eu chegar para você e disser o seguinte: velho, essa estrada está te levando lá para Curitiba. Quando você chegar lá em Curitiba, eu te mandei para Curitiba ou você foi para Curitiba?
É óbvio, você foi para Curitiba. Aliás, até eu te alertei, velho. Curitiba não, desce para lá porque lá é melhor. Mas você escolheu ir. E a Bíblia, de uma maneira muito clara, e a gente vai ver os textos que descrevem isso, mostram a escolha do homem quando se trata de céu e de inferno. A escolha dele de viver eternamente nesse lugar que se chama inferno, ou nesse lugar que nós conhecemos como céu. Porque no final das contas, até Pedro diz sobre isso, 2 Pedro 3,9 diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com todos, querendo que ninguém pereça e que todos cheguem ao arrependimento. Então presta atenção, a vontade de Deus é que ninguém vá para o inferno. E exatamente por isso que Deus enviou N profetas, enviou seu próprio filho para dizer: ei, aqui é para Curitiba, irmão. Você quer ir para Floripa, é para lá. E todo mundo alertou acerca do caminho que a humanidade estava trilhando. E os resultados desse caminho, eles não podem ser colocados na conta de Deus de maneira alguma. Porque é como alguém que, sei lá, comete um crime e acha que aquilo que a polícia está fazendo em prendê-lo é injusto. Não faz sentido. Jesus, para tentar de alguma forma nos fazer entender essa imagem do inferno, ele separa um trecho que foi reservado nas Escrituras para tratar acerca desse assunto. Eu quero que você abra lá para acompanhar a leitura. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Eu vou ler aqui na versão da mensagem, você pode abrir aí para ir acompanhando, tal, entender o que eu estou falando. Ok? Lucas 16, 19. Olha o que diz lá. Havia um homem rico que se vestia com roupas mais caras. Um exemplo escandaloso de consumismo. E existia um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia da sobra da mesa do rico. E seus melhores amigos eram os cães, que vinham lamber suas feridas. Já imaginou o estado desse cara, velho? O melhor amigo dele eram os cães que lambiam as feridas dele. É uma longa amizade. E é interessante porque a gente olha para esse panorama, olha para a riqueza de alguns, para a extrema riqueza de alguns e para a extrema pobreza de outros. E qual é a conclusão mais óbvia que nós chegamos? Isso é injusto. É ou não é? Olha para o cenário que Jesus montou. Um homem pobre, morando na frente da mansão de um homem muito rico, consumista. A Bíblia faz questão de destacar esse traço dele, que ele não era um rico generoso, mas era um rico que queria consumir tudo que poderia, tudo que tinha direito, ou na verdade nem o que tinha direito. E aquele homem pobre ficava lá na frente da casa dele, e o homem rico não deu para aquele cara nem um quartinho para ele dormir. Nem uma pensãozinha lá no fundo da casa, lá junto com o cachorro. Aliás, o cachorro ficava lambendo a ferida do homem. O retrato que Jesus nos mostra acerca desses dois homens é um retrato de extrema injustiça, que nós convivemos, enfim, num país como o nosso, de extrema desigualdade social. Continuando. Mas um dia, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto a Abraão. O rico também morreu. Sabe por quê? Porque no final das contas nós temos uma certeza: todos nós vamos morrer. Aliás, a gente precisa lembrar disso quase que diariamente. Olha para quem está ao teu lado e diga isso: você vai morrer. É bom lembrar isso, não é? Eu me sinto muito bem quando eu lembro disso. O rico também morreu
e foi sepultado. Mas olha o que acontece. No inferno, espera aí. Aquele quadro de extrema injustiça, de repente, dá uma reviravolta. O homem que era bom, o homem que tinha tudo, agora está no inferno. E o homem que não tinha nada, agora está com Abraão no céu. E esse homem que foi para o inferno, que é chamado de homem rico, preste atenção numa coisa. Qual que é o nome do pobre? Lázaro. Qual é o nome do homem rico? Homem rico. Presta atenção numa coisa. O pobre tinha identidade. O homem rico não tinha identidade. A identidade dele estava baseada na riqueza dele. A vida dele era baseada no que ele tinha, não no que ele era. E essa é uma virtude do pobre. Porque se ele é alguma coisa, ele só é. Porque ter não tem. E o pobre ele era um Lázaro, ele tinha nome. Em contrapartida, o rico não. Ele era o homem rico. Olha o que aconteceu. No inferno, atormentado, olhou para cima e viu Abraão, ao longe, na companhia de Lázaro, o pobre. E implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Terrível esse cenário, né, velho? Porque o quadro se inverte. Presta atenção, o quadro se inverte. Porque quem que ficava implorando para o rico ajuda? O pobre. E o rico, nitidamente, negava essa ajuda para o pobre. De uma maneira muito escrachada, o texto deixa claro isso. E aí o que o rico pede para Abraão, qual é o pedido do rico? Manda alguém colocar a ponta do dedo na água, colocar na minha boca, na minha língua, para que eu me refresque um pouco. Observe que o pedido do rico não era que ele saísse do inferno, mas que ele recebesse refresco no inferno. Isso é muito importante, depois a gente vai falar sobre isso. Ele não pede em nenhum momento, tipo, Pai Abraão, me tira daqui, tá pegando fogo. Ele fala o quê? Eu quero refresco. Eu quero me refrescar. Esse é o pedido dele. Continuando. Estou em agonia neste fogo. Olha o que Abraão responde. Filho. Por que Abraão responde filho? Porque aquele homem era judeu, filho de Abraão. Um detalhe importante. Lembre-se de que durante a sua vida, você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só viu desgraça. Agora tudo mudou. Ele é consolado e você sofre. Além do mais, há um grande abismo entre nós. Mesmo que eu quisesse, ninguém pode ir daqui para onde você está. E ninguém daí pode vir até nós. Tipo, lado A, lado B. Cada um no seu quadrado. É interessante, daqui a pouco a gente vai continuar lendo, mas é interessante pensar que Jesus, de uma maneira muito clara, diz o quê? Que o inferno é um lugar aonde impossivelmente a pessoa que está no inferno consegue acessar o céu. Então, enfim, o purgatório aqui caiu por terra. Porque ele está dizendo, enfim, tem um inferno e tem um céu. E ninguém pode ir daqui para lá e nem de lá para cá. Cada um fica onde tem que estar. E talvez você tenha uma mente muito imatura em relação à Bíblia. E pense que o texto está dizendo o seguinte, olha, isso quer dizer então que quem teve muito nesse mundo vai para o inferno. E quem não teve nada, vai para o céu. Mas é o que esse texto está dizendo? Não. Presta atenção no que o texto está dizendo. O que esse texto está dizendo é que esse mundo é um mundo de injustiças. Mas que vai haver um tempo onde a justiça vai ser feita. E independente daquilo que você viveu nesse mundo de injustiças, mas se você foi justo, você vai arcar com a sua justiça. Que louco isso, não é?
O que esse texto está dizendo é que o legado que nós temos nesse mundo não é levado para o outro. E que nesse mundo, a tua casa poderia parecer um céu. Mas se de fato você não é um cidadão do céu, na vida que há de vir, você vai herdar o inferno. Continuando, o rico suplicou: permita-me então fazer um pedido. Olha o pedido dele. Envia Lázaro à casa do meu pai e de meus 5 irmãos para adverti-los. Não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Olha o que Abraão responde. Abraão responde: eles já têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele ainda continua dizendo o seguinte: eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo. Agora, se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir e mudar de vida. Mas Abraão afirmou: se eles não ouvem Moisés nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos irá convencê-los. Essa parábola ela conta um enigma interessante. Porque uma das afirmações que muitas pessoas que não creem em Deus afirmam é qual? Que se Deus viesse em carne e osso, aí eu me arrependeria. E o que Jesus está falando é que não. Quem se arrepende com um mendigo com uma plaquinha dizendo que Jesus está voltando no centro. Quem se arrepende não se arrepende por quem está dizendo, mas se arrepende por algo muito profundo e interior, que só Deus conhece. Agora, o que é interessante disso tudo é que se você parar para perceber, a preocupação do homem rico era qual? A preocupação do homem rico era o lugar inferno. Era o lugar céu. Era o que havia no inferno e era o que havia no céu. A preocupação do homem rico não era o que fazia as pessoas irem até o inferno. A preocupação do homem rico não era o que fazia as pessoas irem até o céu, mas era apenas o resultado. E isso é mais ou menos como, por exemplo, dizer o seguinte: eu não quero ter que ir num centro de reabilitação, mas eu quero fumar crack a vida inteira. Uma coisa não bate com a outra. Se você não quer ter o resultado, as suas escolhas precisam ser diferentes. E toda a conversa daquele homem rico passava acerca do resultado das escolhas e não das escolhas. E isso é incrível porque detecta e demonstra justamente o espírito que existe nos nossos dias. Por que as pessoas não querem ir para o inferno? Porque lá vai ter fogo, tormento, verme. É por causa do lugar. Não é por causa daquilo que as leva até o inferno. Por que as pessoas querem ir para o céu? Porque lá vai ter ouro, irmão. Lá vai ter ouro, não vai chorar. Eu quero ir para esse lugar. Mas o que as motiva não são as escolhas, são os resultados. E aí vem Deus na sua justiça e diz que Ele não vê a aparência, mas Ele vê o coração. E o coração não está atrelado a resultados. O coração está atrelado a escolhas. Eu não amo a minha esposa porque ela vai me devolver amor. Eu amo a minha esposa porque eu a amo. Entende? Essa é a minha escolha, não o resultado. Eu não sou justo porque eu vou ser reconhecido. Eu vou ser justo porque eu amo a justiça. Essa é a escolha, e não o resultado. Eu decido não me corromper com nenhum tipo de coisas viciantes, não porque eu não quero ser um viciado, mas porque eu estou atrelado na minha escolha. Eu sei que isso é errado. E no nosso mundo, nós queremos ter resultados e ainda assim tendo escolhas equivocadas.
E o céu e o inferno está aí para provar que os resultados são pertinentes às nossas escolhas. Até porque uma das coisas que nós precisamos saber acerca do inferno é o quê? Mateus 5,29 diz: se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lança fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ter todo ele lançado no inferno. É interessante esse texto porque o que Jesus está dizendo é que no céu não existe resquício de más escolhas. O céu é o lugar para as pessoas que decidiram fazer boas escolhas e, portanto, herdar os bons resultados. Porque talvez nesse mundo injusto, é verdade, como o homem rico, que teve resultados sem boas escolhas. Mas na justiça de Deus não cabe resultados bons com escolhas equivocadas. Na justiça de Deus não cabe resultados ruins com escolhas boas. O inferno é o lugar aonde pessoas que fizeram más escolhas. Quais escolhas? Qual escolha? A escolha de fumar um baseado? Não. A escolha de negar Deus e viver como você bem entende. A escolha de negar aquilo que dentro de cada um de nós nos diz o que é certo e o que é errado. E mesmo assim não ter a radicalidade suficiente para olhar aquilo que é errado, cortar fora e jogar fora. O inferno é o lugar daquelas pessoas que amam o pecado. Aliás, o que eu penso acerca do inferno é que o inferno é uma espécie de hotel 5 estrelas para quem ama o pecado. Velho, se você ama o pecado, tenha certeza, o lugar que você quer ir é o inferno. Se você ama adultério, vai para o inferno, irmão. Na moral, lá vai ser doido para você. Se você ama a imoralidade, o inferno é teu lugar. De boa, você vai curtir altos. Se você ama ser escravo de algum vício, o inferno é o teu lugar. Feito para você. Aliás, dá para fazer até uma propaganda. O inferno é o lugar daqueles que querem fazer sua própria vontade. Venha e participe. E esse é o inferno, cara. Aliás, vamos ser bem honestos. Você tem o mesmo sentimento que eu tenho, que de vez em quando a gente está vivendo no mundo e dá uma impressão que a gente está no inferno? Você tem a mesma impressão, sim? Normalmente quando eu vejo jornal ou vejo timeline do Facebook. Os dois me dão esse sentimento. Aliás, por isso que eu não cultivo muito esse negócio de olhar para a timeline. Dá aquele sentimento de que bosta, velho. Tipo, tá querendo tentar acertar, mas olha essa mina postando uma foto. Que naba, velho. Olha o outro se autodegladiando com o outro por causa de opinião diferente um do outro. Que asneira. E o mundo ele tem um pouco dessa textura infernal. E por que você acha que o mundo parece tanto com o inferno em alguns momentos? Você acha que o mundo parece com o inferno em alguns momentos porque, sei lá, o oxigênio faz isso com as pessoas? Te respira e fica doidão, inferno. Você acha que o mundo tem um aspecto de inferno porque alimento transgênico, né? Enfim, essa coisa corrompe o ser humano, tóxico, né? Será? O mundo cada vez mais tem se parecido no inferno,
Porque cada vez mais nós estamos distantes da vontade de Deus, de maneira coletiva. Então o que eu quero que você entenda é que o inferno não é um lugar onde o diabo está preparando lá, botando fogo na fogueira lá, botando a mármore para esquentar, enfim, jogando uma farinha para deixar, né, legal para você ficar em cima do mármore. E ele está preparando tudo. O inferno nada mais é do que o homem lançado à sua própria sorte. O inferno nada mais é do que a continuidade do mundo, mas sem nenhum pingo de justiça de Deus. O inferno nada mais é do que o mundo continuando com a ausência do amor, com a ausência da bondade. Porque vamos lá, a gente vive num mundo infernal, mas ainda assim de vez em quando a gente tem um respingo de bondade e de amor que faz, ó, legal, dá para viver ainda. É ou não é? Tipo assim, a gente está vendo a timeline e fala, meu, que inferno. Aí você vai lá no inbox, e alguém te manda um recado, tipo, sei lá, demonstrando amor, bondade, carinho. Fala, nossa, que louco. Agora tira o inbox e só deixa a timeline. Esse é o inferno. O inferno é o ser humano no controle. É nós querendo fazer justiça. Você já viu como nós fazemos justiça? Como nós erramos e falhamos em relação a isso. E o céu? O que é o céu? O céu é o lugar onde a vontade de Deus está estabelecida. E aí então surge uma pergunta. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Tenta perguntar para a pessoa que está ao teu lado. E quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Isso é uma pergunta muito importante, cara. Por quê? Porque talvez para algumas mentalidades mais arcaicas, mais idiotas em relação à Bíblia, dizem o quê? Que quem vai para o céu é aqueles que vivem na igreja, irmão. Esse vai para o céu. Ou quem vai para o céu é quem batizou. Mas que batizou por imersão. Porque se for por aspersão, esse vai para o inferno, irmão. Certeza. Quem vai para o céu é aquele que fez a oração, estilo macumba espiritual, certinho. Jesus eu aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Não pode ter outra palavra no meio. Em nome de Jesus, amém. Se faltou em nome de Jesus, ele já não aceitou a oração, ele vai para o inferno. Aí já não vai rolar. Quem vai para o céu é aqueles que no dia que Jesus chegar, tiverem a sorte de estarem num culto com a mão levantada. Porque os que estão com a mão baixada também não vão. E toda essa bobagem crentesca não revelam exatamente aqueles que vão para o céu. Ah, você está dizendo que as pessoas não devam se batizar? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que Deus ele não é um Deus de rituais, de macumba. Tipo, batizou, agora sim, agora vai para o céu, legal. Tipo, né? Deus não é esse Deus infantil que está tentando e esperando de nós palavras mágicas. Quem vai para o céu? Para responder essa pergunta, é importante a gente dar uma noiada. Se você, pergunta do roteiro do GP, se você fosse montar um novo céu e uma nova terra, aonde a perfeição reina, aonde a justiça impera, aonde não existe choro, não existe dor, não existe lamento, aonde todos os seres humanos, de toda a língua, de toda a raça, de toda a história, de todo o tempo, de todas as culturas vão estar sentados na mesma mesa, em comunhão com você. Quem você levaria para esse céu?
Quem? Levaria... Quer ver? Só vou dizer algumas coisas para vocês entenderem a bobagem que a gente pensa. Eu levaria aqueles que fizeram a oração. Certinha. Beleza, eles fizeram a oração certinho, chega lá no céu, e a primeira coisa que faz é colocar um funk no céu. Já transformou no inferno. Nada contra o funk. Na verdade, tudo. Não, é brincadeira. O que você levaria para o céu? Levaria para o céu aqueles que estão trajados de maneira correta, apropriada. Pô, aí acabou, né? Porque a gente morre, a roupa fica aqui, vai pelado. E ninguém vai, então. Se você quisesse montar um novo céu e uma nova terra perfeita, quem que você levaria? A resposta lógica é muito simples. Aqueles que amam a perfeição. Porque perfeito não existe, certo? Então, se eu quero levar alguém, essa possibilidade eu vou ter que descartar. Perfeito não tem como levar porque não tem ninguém, só Jesus. Jesus no céu, o Pai e o Espírito Santo. Esse é o nosso céu. Tem que levar alguém. O que eu vou levar? Eu vou levar aqueles que amam a perfeição. Aliás, sabe o que detecta você realmente como um novo nascido em Deus? Não são as suas obras. O que detecta você realmente como alguém nascido de novo é o prazer que você tem na lei de Deus. É o prazer que você tem em obedecer a Deus. Quer ver Paulo? Romanos 7:22, ele está dizendo acerca dele mesmo. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Eu amo ela. Eu amo a justiça, eu amo o amor, eu amo a bondade, eu amo tudo isso. Amo muito tudo isso. Mas ele continua dizendo o seguinte: mas eu vejo outra lei atuando nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? As minhas obras não me fazem dignos de morar no céu. Mas existe algo lá no profundo do meu ser que não tem nada a ver com uma regra imposta da igreja. Não tem nada a ver com um comportamento cultural imposto sobre alguém. Mas tem algo muito mais profundo de mim que me diz que eu amo a lei de Deus. Eu amo fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é reto. Eu erro pra caramba. Mas eu amo a justiça. Eu odeio aquilo que é injusto. Eu odeio até eu mesmo quando eu peco. Eu tenho prazer na lei de Deus. E se você for observar, todos aqueles que nós podemos dizer que com certeza herdaram o reino dos céus, sabe qual era a maior marca deles? O quanto eles amavam a lei de Deus. Olha Davi. Aliás, o Salmo começa já dizendo isso, né? Ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Porque o céu, ele não transforma as pessoas automaticamente pelo lugar que é. Entenda isso. O céu não tem um ar rarefeito, que você chega lá odiando as pessoas, chega lá trapaceiro, maquiavélico, e de repente você entrou no céu, santo, santo é o Senhor, aleluia. Ai, como eu te amo, amor, ai, eu te amo. Cara, o céu não é esse lugar, velho. Não existe mágica celestial. O céu é o lugar para aqueles que amam a lei de Deus. Sabe por quê? Porque lá no céu, a lei de Deus vai imperar. E aqueles que amam a lei de Deus lá no céu, poderão viver perfeitamente ela. Porque já não haverá mais a lei do pecado atuando em nossos corpos. E talvez você esteja pensando que, mas esse papo soa muito meritocrata, muito legalista. Tem que amar a lei de Deus para ir para o céu? Como assim? Entenda uma coisa, toda lei revela um legislador. Como assim? Por exemplo, se eu faço uma lei agora, galera, é o seguinte,
Qual lei? Deixa eu pensar uma lei. Uma lei, deixa eu pensar. A lei é a seguinte. A lei é que você não pode conversar com a pessoa que está do seu lado. Já conversaram aí, já pecaram, ô irmão, caiu no pecado. Tropeçou já de cara. O que essa lei revela acerca de mim? Não que eu impus essa lei, ok? Mas vamos supor que eu tenha imposto ela. O que essa lei revela acerca de mim? Que eu sou alguém vaidoso, que quer o centro das atenções. Que eu quero que todas as pessoas me ouçam, mas eu não vou ouvir ninguém. Está vendo que essa lei revela um monte de coisa acerca de mim mesmo? Agora, o que você acha que a lei de Deus revela acerca de Deus? Revela quem Ele é. Portanto, o que eu estou dizendo é que amar a lei de Deus, não como os fariseus amavam, porque os fariseus amavam a partir de um prisma moralista, e que já desrespeitava a lei de Deus logo de cara, quando dizia que a gente tem que amar a Deus acima de tudo. Mas amar realmente a lei de Deus, amar ela, revela que você ama a Deus. O que eu quero dizer para você, velho, é que você pode nascer na igreja, crescer na igreja. Teu velório pode ser na igreja. Mas ainda assim, se você não ama a lei de Deus, o céu não é o teu lugar. Se ainda assim o teu coração não foi regenerado, e nesse coração regenerado você não passou a amar a lei de Deus, o céu não é o teu lugar. Porque o céu é o lugar daqueles que amam a lei de Deus. Tropeçam, erram, mas amam a lei de Deus. Você ama a lei de Deus, cara? Você ama a lei de Deus? Você ama a justiça? Você ama a retidão? Eu não estou falando sobre pôr justiça sobre os outros. Estou falando sobre justiça para si mesmo. Você odeia os teus pecados? Por exemplo, você que é um taradomém, quando você sai pela rua, fazendo a varredura, você chega em casa e fala, velho, puta, como eu sou ridículo, irmão. Como eu sou tosco. Você tem essa leitura acerca de você mesmo? Ou quando, por exemplo, você está numa festa, vai lá, se passa, bebe, enche a cara, cabebaço, faz uma vergonheira. Depois disso tudo, você olha para fala, meu caramba, velho, não acredito que eu fiz isso. Ou quando você está brigando com a tua mulher, vai lá, ofende ela. E não pelo resultado, mas pela causa mesmo. Você olha para aquilo e fala, eu odeio isso, cara. Eu odeio praticar isso, eu odeio viver dessa forma. O céu é o lugar para aqueles que amam a lei de Deus, para aqueles que têm prazer na lei de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga isso. O céu é o lugar para aqueles que têm prazer na lei de Deus. Aí, a partir dessa forma de entender o céu e o inferno, eu entendo um texto que durante muito tempo eu não entendi. Que eu sempre achei ele meio louco. Que é Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Olha só o que esse texto diz. Eu sempre achei esse texto tipo assim, Deus, tem alguma coisa errada. Que olha o que ele diz. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. E continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a se santificar. Sabe o que esse texto está dizendo a partir de tudo aquilo que a gente está falando? Esse enigma desse texto. Ele está dizendo o seguinte. Que o injusto, ele só vai prosseguir na sua injustiça. E sabe qual é o destino final da plenitude da injustiça? O inferno. Continue o santo a se santificar.
Qual que é a plenitude da santidade? O céu. Exatamente por isso que se você ama a injustiça, o destino final, a BR que você está seguindo, vai te levar para o inferno. E se você não se arrepender desse caminho equivocado, e olhar para Deus e falar, Deus, muda meu coração, me dá um coração novo. O destino final, que você mesmo está caminhando para chegar lá, é o inferno. Agora, se você ama a santidade, o destino final, a plenitude da sua santidade é o céu. Isso separa o joio do trigo. Isso separa aqueles que durante a vida toda caminharam um perto do outro. O homem rico perto do Lázaro. Mas um amava a injustiça, enquanto o outro amava a justiça. O destino final de quem amava a injustiça é o inferno. O destino final de quem amava a justiça, o céu. E aí então, que eu quero voltar a atenção para vocês num ponto que eu levantei lá quando estava lendo aquela parábola. Lembre, o homem rico não queria sair do inferno, ele queria um alívio no inferno. Porque ele sabia que o inferno era o lugar dele. Não o lugar dele porque, tipo, eu fiz muita coisa errada, Deus está me atormentando. Mas era o lugar dele porque ele amava aquilo lá. E ele sabia que o lugar para o pobre, para o Lázaro, era o céu. Porque mesmo sendo pobre, ele amava a santidade. Ele amava a piedade. E eu acho interessante porque o apelo do homem rico é qual? Lázaro, volta para minha família. E diz para eles se arrependerem. Diz para eles mudarem de rota. Aí a resposta de Abraão é muito legal, né? Diz o quê? Meu caro, para se amar a justiça de Deus, isso não vem através de nenhuma ilustração fantástica, nenhum show. Isso vem através de um coração quebrantado e contrito, que ouve qualquer pessoa que seja, que diga para ele que ele está equivocado em seus caminhos. Sabe, eu acho que uma reflexão óbvia que você tem que falar e fazer acerca de você mesmo é: você ama a justiça de Deus? Você tem prazer na lei de Deus? Deus, ele não te cobra a perfeição. Mas sim, para você habitar nesse lugar onde a justiça vai reinar, ele espera de você que você tenha prazer na lei dele. Porque só tendo prazer na lei dele, você vai amar estar no céu. Porque caso contrário, o teu lugar não vai ser lá. E talvez, enfim, até um questionamento que surge é o quê? E aqueles que nunca ouviram sobre Deus? Abra a tua Bíblia lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14. Romanos 2, 14. Abre lá. Romanos, capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz. De fato, quando os gentios que não têm lei, ou seja, que não têm revelação da lei, que não têm entendimento da lei, que a lei não está escrita num livro chamado Bíblia, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando e ora defendendo-os. Incrível isso. Olha só o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que Deus, na sua eterna sabedoria, colocou um fragmento dele mesmo dentro do homem. Qual é esse fragmento? A sua lei. E dentro de todo homem
nascido em qualquer momento da história, em qualquer lugar do planeta Terra ou fora dele, tem gravado dentro dele algo que aponta para aquilo que é certo e algo que aponta para aquilo que é errado. E o que esse texto está dizendo é que aqueles que praticam aquilo que é certo, mesmo sem ter a lei, amam a Deus. Porque lembra? A lei manifesta Deus. E esses que amam a lei, mesmo não a tendo, mas amam e praticam ela, junto com aqueles que, tendo a lei, a obedecem e a amam, herdarão o reino dos céus. Isso é incrível. Porque o céu, por fim, nada mais é do que o lugar daqueles que amam a Deus. Aí você talvez possa dizer, mas Lipão, eu amo Deus, eu fui na marcha para Jesus. Eu amo Jesus. Tenho no meu carro lá o CD do Oficina G3. Eu amo Jesus. Sou de Jesus. Mas olha o que Jesus mesmo diz. Aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. Essa declaração de Jesus, ela é muito forte. Porque ele está dizendo o seguinte, aquele que me ama não é aquele que diz que me ama. Mas é aquele que faz aquilo que eu peço para ele fazer. Porque ele fazendo aquilo que eu peço para ele fazer, evidencia que ele de fato me ama. Enquanto falar que me ama não corrobora nada. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já vi muitos casais que no dia do adultério, o marido disse para a esposa que a amava. Isso não quer dizer nada. Assim como também não quer dizer nada você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu te amo. Porque quem me ama, obedece meus mandamentos. Então, concluindo essa loucura toda que eu disse para vocês, o que eu quero que vocês compreendam e entendam é que o inferno não é um lugar onde Deus vai chutar as pessoas inocentes. Aliás, todos aqueles que vão para o inferno, como o homem rico, quando chegarem lá, vão perceber que lá é o lugar deles. E o céu, como o Lázaro, no dia que aqueles que chegarem lá no céu vão perceber que lá é o lugar deles. Porque, em outras palavras, o inferno é o lugar para aqueles que odeiam a Deus. E o céu é o lugar para aqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus obedecem os seus mandamentos. Então não ache, por favor, não ache que uma par de palavras mágicas vão te libertar do inferno. Aliás, quer saber de uma coisa? Não queira ir para o céu por causa do céu. Porque uma das coisas que a Bíblia diz de maneira muito evidente, que aqueles que vão para o céu por causa de uma pessoa que vai estar no céu, que é Deus. Não queira ir para o céu porque lá não vai ter choro. Não queira ir no céu porque lá vai ter rua de ouro. Porque se você quer essas coisas, o teu lugar é no inferno. Porque o céu é o lugar para aqueles que amam a Deus. E com todo respeito para aqueles que odeiam a Deus, boa caminhada. Algumas lições básicas e práticas. Enfim, deixa eu só concluir aqui, esse raciocínio. Aqueles que amam a Deus não evidenciam que amam a Deus pelo que falam, por uma postagem no Facebook, não evidenciam que amam a Deus por alguma coisa exterior, por causa de uma cultura ou algo do tipo, como a gente falou na semana passada. Evidenciam que amam a Deus através da observação e do amor por aquilo que é certo, no íntimo. E não cobrar o que é certo dos outros, mas o que é viver o que é certo para si. Porque a característica do fariseu era, ele amava o que era certo, mas amava o que era certo nos outros, não em si. Tanto é que Jesus olha para eles e diz o quê?
Vocês pedem coisa para os outros que vocês mesmos não fazem. Então, cara, aprenda a amar a justiça em você mesmo. Aprenda a amar a lei de Deus para si mesmo. E é isso que te identifica como um futuro morador do céu. Amém? Lições. Olha para quem está ao teu lado e diga o seguinte: as pessoas não querem ir para o céu na sua grande maioria. Elas só não querem ter o resultado de suas escolhas. Entendeu? Segundo, nada faz com que as pessoas que não se arrependem, se arrependam. Então não fique pensando que, se o Rodolfo Abrantes morar na minha casa, eu me arrependo. Tem uma idolatria por ele que é incrível, né? Nada, absolutamente nada. Aliás, a palavra que Paulo usa para isso em Romanos capítulo 1 é o quê? Todo ser humano é indesculpável. Nada faz com que pessoas que não se arrependem, se arrependam. Então não acho que, se eu ressuscitar um morto vai se arrepender. Não. Aqueles que têm um coração voltado para a justiça de Deus, e são sensíveis à voz de um mendigo. Terceira lição. E na verdade é a resposta de uma pergunta. Mas Lipão, se eu chegar lá no inferno e me arrepender de ter ido para o inferno, olhar lá e falar, o que eu fiz? Eu quero ir para o céu. Será que Deus não vai me levar para o céu novamente? Ou vai, burlar lá uma lei e me jogar para o céu? A resposta não pela parábola. Mas, ainda assim, eu quero que você entenda uma coisa. Ninguém que for para o inferno vai se arrepender de ter ido para o inferno. Não existe espaço no inferno para arrependimento. Porque o inferno é lugar justamente daqueles que não se arrependeram. E é a conclusão da ausência de arrependimento. Exatamente por isso que todos aqueles que vão para o inferno não se arrependerão. E por fim, última lição, não vão para o céu apenas aqueles que soletraram palavras mágicas e fizeram algum ritual cristão. Vão para o céu todos aqueles que amam a lei de Deus. E, portanto, amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a lei dele? Se por um acaso hoje você percebeu que não ama a lei de Deus, que você gosta de fazer aquilo que é mal, você não quer ter os resultados da sua maldade, você não quer ter que terminar um casamento por causa do teu adultério, mas você ainda assim ama fazer aquilo que é mal, e quer se arrepender do teu pecado, quer se arrepender do teu amor ao pecado, e quer dizer para Deus, Deus, muda meu coração, porque eu não tenho nenhum prazer na tua lei, mas eu sei que eu estou errado. Faz alguma coisa em mim. Deus, eu tenho certeza que pode fazer isso na tua vida, porque fez na minha. De uma maneira sobrenatural. De uma semana para outra semana, o meu coração mudou completamente a respeito da lei de Deus. Aconteceu isso com você também? Uma semana antes eu não estava nem aí. Né? Estava nem aí. E no dia que eu reconheci que eu amava o pecado, e confessei isso para Deus, Deus sobrenaturalmente mudou meu coração. E uma semana depois, foi impressionante, porque ninguém me disse o que era errado, o que era certo. Meu coração me dizia o que era certo, o que era errado. E eu comecei a odiar aquilo que era errado. Inclusive, aliás, até hoje eu odeio. Eu odeio aquilo que é errado. Porque Deus mudou meu coração. Se você reconhece que precisa de um coração novo, você precisa aprender a amar a justiça de Deus. Você quer isso? Eu quero te convidar a pedir que Deus te dê um novo coração.
Queria convidar todos a baixarem a cabeça, fecharem seus olhos. E se hoje você reconhece que precisa de um coração novo, fale para Jesus essa verdade. Diga assim para Ele, repete essa oração que eu vou fazer no teu lugar, diga assim para Ele: Senhor, eu reconheço que eu não tenho prazer na tua lei. Eu reconheço que hoje eu sou um baita de um interesseiro, que eu quero ir para o céu só pelo resultado e não pelas escolhas. Me perdoa, Deus. Eu não sei como fazer para amar a tua lei. Eu não sei o que fazer para ter prazer na tua lei. Eu só sei que eu preciso disso. Me dá um novo coração. Me dá uma nova mente. Uma nova forma de entender e de enxergar a mim mesmo. Eu preciso de ti. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Se você fez essa oração, cara, queria convidar você, enfim, depois do culto, durante a semana, sei lá quando, você conhece alguém da onda, falar para você que você fez essa oração e pedir ajuda a respeito dessa oração que você fez. Por fim, olha para quem está do seu lado e diga o seguinte: aqueles que vão para o inferno vão gostar de lá. E aqueles que vão para o céu vão gostar também de estar lá. Eu, particularmente, tenho um prazer na lei de Deus.